E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje é o nosso último vídeo do ano, nós estamos no dia 31 de dezembro de 2025 e com gratidão no coração eu agradeço a você aí que esteve conosco nesse ano, nos ajudando aí, compartilhando, curtindo os nossos vídeos. E hoje eu quero falar exatamente um pouco sobre aquilo que nós estamos vivenciando nessa época do ano. Já no finalzinho ali a gente começa aquela retrospectiva 2025, né, lembrando do que a gente passou, e muitas pessoas elas enchem o coração de gratidão, mas outras nem tanto, né, às vezes lembram só dos momentos ruins. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a importância de nós sermos gratos, gratos por tudo. É isso que a Bíblia nos diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, diz lá: em tudo sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Então nós precisamos ser gratos por tudo, gratos por tudo. E eu quero aqui esmiuçar esse tudo, porque é muito fácil a gente ser grato por algumas coisas que nos agradam, por aquilo que a gente gostou, por aquilo que foi bom para nós. Mas a Bíblia diz: sejam gratos em tudo. Tudo é tudo. No original significa tudo. Então eu quero falar 3 pontos aqui importantes sobre esse tudo aí. Em primeiro lugar, nós precisamos ser gratos pelas coisas boas que nos ocorreram. Eu sei que parece meio óbvio, talvez você diga assim: não, mas é claro que eu vou ser grato por aquilo que de bom aconteceu comigo. Mas nem sempre é assim. Na verdade, o coração humano parece que ele é inclinado, parece não, né? Ele é inclinado para a ingratidão muitas vezes. Inclinado para a gente esquecer aquilo que de bom Deus fez para nós. Então muitas vezes no momento que a gente está, no momento da doença, no momento da dificuldade, no momento do problema, a gente corre em oração, fala com Deus, pede para Deus, pede oração para todo mundo, manda a mãozinha lá de oração nos grupos, né, que a gente tem de família, de igreja, etc. E a gente fica desesperado pedindo um milagre, pedindo que Deus faça alguma coisa, pedindo que as pessoas orem para que Deus nos tire daquele momento difícil. E o que acontece? Quando Deus vai lá e nos dá a vitória, quando Deus nos cura, quando Deus abre a porta, quando Deus dá exatamente aquilo que nós estamos pedindo, ou muitas vezes além daquilo que nós estamos pedindo, sabe o que acontece? Nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos de ser gratos, de agradecer por aquilo que de bom Deus tem feito por nós. Então quero convidar você, em primeiro lugar aí então, ser grato pelas coisas boas. Lembre nesse ano de 2025 tudo aquilo que Deus fez por você, lembre as coisas boas, lembre que Deus te livrou de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas coisas que pareciam que era o fim, mas Deus só colocou uma vírgula aí no ponto final e te deu mais vida, te deu mais esperança e mais alegria. Então seja grato pelas coisas boas. Em segundo lugar, então, seja grato pelas coisas pequenas. Eu tenho aprendido isso na minha vida, particularmente eu tenho procurado agradecer a Deus pelas coisas pequenas. Muitas vezes a gente acha que Deus, por ser grande, ele só vai fazer coisas grandes. E muitas vezes a gente nem ora por coisas pequenas, as coisas do dia a dia, né? Coisas que a gente pensa: ah, mas Deus não está preocupado com isso, Deus não está interessado nisso, né? Deus é tão grande para ficar preocupado com esses detalhes, né? Com aquilo que eu preciso de pequeno. Mas não pense dessa forma. Deus é o Deus de detalhes, Deus é o Deus grandioso que está no céu, soberano sobre todas as coisas, mas Ele é aquele Deus que está conosco dentro do nosso quarto, que está preocupado com cada necessidade do nosso coração, seja financeira, seja emocional, seja coisas simples da vida, detalhes. Deus, ele quer ouvir a sua oração e ele ouviu a sua oração nas coisas pequenas. Então, nesse final de ano, lembre também das coisas pequenas. Não só nesse final de ano, mas inicie esse ano de 2026 que está chegando aí, agradecendo a Deus, pedindo pelas coisas pequenas, mas agradecendo pelas coisas pequenas. Agradecendo pelo pão de cada dia, agradecendo pelo alimento, pela roupa que você tem para vestir, né, pelos seus filhos, ou coisas mais simples aí que talvez possa passar na sua cabeça. Seja grato pelas coisas pequenas, e muitas vezes são as coisas pequenas que nos levam além para coisas maiores também. Em terceiro lugar, né, esse aqui é o nível hard de gratidão aí, que é o mais difícil, né? Seja grato até mesmo pelas coisas ruins que lhe ocorreram nesse ano.
Como assim eu vou ser grato pela doença? Eu vou ser grato pelo desemprego? Eu vou ser grato pelo fim do meu casamento? Eu vou ser grato? Sim, seja grato. Sabe por quê? Em primeiro lugar aí, porque por mais que algo de ruim tenha ocorrido na sua vida, entenda que poderia ter sido pior se Deus não tivesse intervindo. Então entenda que ainda que coisas ruins nos aconteçam, e isso na verdade Jesus prometeu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então muitas vezes a gente acha: ah, agora eu vou ser crente, eu vou seguir Jesus, eu sou cristão, nada de ruim vai me ocorrer. Não, muitas vezes o cristão que serve a Jesus, que está fiel ali na presença de Deus, é o que mais sofre, é o que mais passa dificuldade. Mas ele consegue ver que Deus está intervindo, mesmo que coisas ruins ocorram, a mão de Deus está ali. A certeza que a gente tem é que Deus está conosco, ainda que coisas ruins possam ocorrer, ainda que Ele muitas vezes não nos livre de coisas ruins, mas Ele está conosco, passando por cada um desses momentos difíceis. Então entenda que ainda que algo de ruim tenha ocorrido, e talvez uma perda grande aí para você nesse ano de 2025, entenda que poderia ter sido pior. Entenda que Deus está com você te consolando, e quem sabe você nem teria como superar, né, esse momento difícil aí, mas se você superou, está vivo ainda, né, nesse 31 de 2025, seja grato a Deus. E também nós precisamos lembrar do que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é para aquele que ama a Deus. Se você não ama a Deus, se você não obedece a Deus, entenda que você precisa fazer isso. Porque quando você ama a Deus, quando você obedece a Ele, serve a Ele, entenda uma coisa: todas as coisas cooperam para um bem maior. Esse bem aí não é a minha riqueza, não é a minha prosperidade. Esse bem, na verdade, é eu me parecer mais com Jesus, eu viver mais para Ele, eu ser mais transformado. Por quê? Porque Deus usa as coisas ruins para trabalhar no nosso caráter, na nossa vida. Muitas vezes a linguagem que o ser humano mais entende é a linguagem, infelizmente, é a linguagem do sofrimento. Então muitas vezes Deus permite, não estou dizendo em todos os casos, mas muitas vezes Deus permite coisas ruins ocorrerem na nossa vida para que a gente possa, né, perceber que a gente precisa mudar algo. Se às vezes coisas ruins, perdas, doenças, dificuldades, portas fechadas, às vezes são essas coisas que nos trazem para mais perto de Deus. E se é só essas coisas que nos trazem para mais perto de Deus, Deus muitas vezes usa isso como um instrumento para que a gente possa se voltar e buscar mais a Ele. Então entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se algo ruim ocorreu na sua vida, seja grato também, porque quem sabe esse momento ruim, esse momento de perda, de dificuldade, de enfermidade, de provação, foi algo que Deus usou para você estar hoje ouvindo esse vídeo e agradecendo a Deus por tudo. Que Jesus abençoe a sua vida, um feliz 2026 aí, e que nós possamos estar juntos aí nesse próximo ano. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com seus familiares, com seus amigos, e que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida, nesse canal, na sua vida e onde nós estivermos aí. Grande abraço.